dos maiores problemas na minha vida e provavelmente na sua também, afinal você clicou nesse vídeo, é a procrastinação. Aquela sensação de que algo é muito difícil de executar, ou então de adiar alguma coisa justamente por não conseguir terminar ela, ou por não conseguir dar o start, o pontapé inicial. E, cara, com as redes sociais a gente sempre tem aquela sensação de que se a gente não tá online, ou se a gente não tá consumindo alguma coisa, a gente tá perdendo algo. Então, o que muita gente chama de FOMO, né? Fear of Missing Out. Aquela sensação de que ficar offline ou ficar fora de algum ambiente ou sem fazer alguma coisa traz aquele sofrimento, aquela sensação de não pertencimento ou a sensação de que o mundo vai desmoronar caso você não atualize o seu feed. Então acho que isso é algo muito interligado quando a gente fala de hiperestímulo, de procrastinação, mas eu diria que a procrastinação ela é um passo antes ainda, ela é algo que precede tudo isso, ela é algo que a gente utiliza como válvula de escape muitas vezes, ou que a gente tá ali tentando e batendo a cabeça e apenas se sentindo mal por não conseguir executar algo que parece que todo mundo consegue, por fazer um trabalho, por treinar, por estudar e qualquer outro comportamento que é intrínseco da sua vida, mas que parece que tem uma dificuldade de execução, uma execução quase que impossível. Por muito tempo eu já fui uma procrastinadora de carteirinha, inclusive minha carteirinha não tá mais renovada, eu acho que eu consegui burlar isso de um jeito muito interessante, mas se você faz parte desse clube dos procrastinadores anônimos, eu queria tentar melhorar um pouco isso. Acho que a gente tem 3 pontos muito importantes de se entender para conseguir burlar esse sistema de procrastinação que o seu próprio cérebro te condiciona. Sim, a neurociência tem muito estudo a respeito de procrastinação, a respeito de técnicas e desenvolturas que a gente consegue aplicar na nossa vida de uma maneira prática, de graça, digamos assim, porque é algo muito do executar e da modulação ambiental em geral, e a gente já vai adentrar um pouco mais nisso, mas por muito tempo, até no início do canal, a procrastinação era algo que me pegava muito. Por mais que fosse algo prazeroso de se fazer, os vídeos, os roteiros, a produção em si, era como se nunca tivesse nas condições ideais, como se nunca tivesse perfeito, como se nunca fosse suficiente para começar, e isso gerava procrastinação, ou seja, o perfeccionismo, para você ter uma noção de como a procrastinação ela pode ser um guarda-chuva de problemas, né? Então, às vezes a gente pensa, o perfeccionismo é algo isolado. Às vezes não, às vezes a própria procrastinação vem de um perfeccionismo, de algo que você precisa estar nas circunstâncias perfeitas para ser executado. Então, é algo muito multifatorial, digamos assim, quando tem vários fatores que impactam num só. E por muito tempo foi uma dificuldade tanto no trabalho aqui na internet, quanto nos estudos e até em lazer, porque coisas que eu gostava de fazer eu acabava adiando porque eu não fiz algo de trabalho. Então eu não fiz algo de trabalho porque era uma tarefa maçante, então eu não fazia. Então logo eu não podia me permitir descansar, me permitir fazer alguma coisa que eu gostasse, porque algo já estava travancando ali como algo não feito. Então era um efeito cascata, digamos assim, na procrastinação. E bom, os 3 pontos que eu acho que são fundamentais pra gente entender sobre a procrastinação e de formas práticas de se fazer eficiente, digamos assim, para que esse sentimento de procrastinação vá diminuindo gradualmente de forma mais rápida, seria primeiro entender sobre a sua mente, né? Entender sobre o seu processo psicológico e por que as coisas acontecem dessa forma. Então a gente entra na parte de neurociência. Então neurociência acho que seria o primeiro ponto, porque quando a gente entende, é o que a gente chama de psicoeducação, a gente entende, explica para o paciente o porquê que certa coisa acontece, a gente consegue ficar mais atento de que quando isso começar a acontecer, a gente, a neurobiologia diz que é tal coisa, então eu já vou driblar isso de outra forma. Então isso eu quero contemplar nesse vídeo, que é a psicoeducação, é a neurociência por trás da procrastinação, para você entender por que isso acontece e ficar ligado, ficar esperto. O segundo ponto seriam formas de executar as coisas de uma maneira mais efetiva e mais no automático, então formas de ver valor, de perceber isso, então a gente vai chegar lá assim que a gente entender a psicoeducação. E o terceiro são estratégias mais práticas para você botar no seu dia a dia, ferramentas, assim, eu gosto de chamar de ferramentas porque o que eu curto fazer no canal é que esse canal seja uma caixa de ferramentas a partir de cultura pop, a partir de personagens, e você possa assistir os vídeos e ir escolhendo qual ferramenta mais encaixa na sua vida, né? Às vezes a chave Phillips pra você é o alicate do outro e que não funciona tanto, porque na verdade você quer fazer um furo, então precisa da furadeira, então tá em outro vídeo, então é um grande compilado que, dependendo da reforma que você tá passando na sua vida, vai ser um conjunto de ferramentas diferentes para executar. Então esses 3 pontos para esse vídeo acho que são o essencial aí, o suprassumo da não procrastinação. Oh, lazy. Bom, a neurobiologia da procrastinação. Acho que essa palavra em si já assusta, já afasta, pelo menos comigo no início, antes de eu entender o que era, eu já ficava meio tipo, lá vem aquela aula daquela professora chata de química ou de biologia que vai explicar como funciona uma sinapse.
calma, eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma bem prática, né? E falando de forma prática, envolvendo ciência, eu gosto de experimento. Tem o Wolfram Schultz, que é um cara que eu já citei algumas vezes aqui no canal em alguns vídeos de estudo e de motivação, que fez alguns testes e alguns experimentos envolvendo macacos, que tem um cérebro e uma estrutura um pouco parecida com a nossa, e ele fala muito sobre aquele hormônio chamado dopamina. Muita gente fala de dopamina hoje, fala, jejum de dopamina, isso aqui de dopamina, não sei o quê. Cara, esquece tudo isso, porque geralmente a dopamina, a palavra, tá ligada a prazer e a satisfação e como a dopamina está nos dominando. Não é bem assim. A dopamina, ela também é um hormônio que nos dá motivação. Quando a gente fala de motivação, não é a motivação de ver estrelinhas, gif de bom dia maravilhoso e gratiluz, vamos viver o dia. A motivação é o motivo para executar algo, o motivo para a ação, o significado e o que o seu cérebro interpreta que é importante para realizar aquela ação. Então, isso que a gente vai considerar motivação nesse vídeo. E não assistir, sei lá, um vídeo do Rock Lee com um fundo de Linkin Park para se sentir motivado a treinar e tal, enfim. Voltando ao assunto, Wolfram Schultz tem um estudo muito da hora que ele bota macacos para apertar botões. E aí ele quer entender qual é a motivação, como que o macaco vai entender aquela motivação que ele tem de apertar o botão e quando que esses níveis de dopamina ligado à motivação vão estar mais altos. Se é quando ele aperta o botão ou se é quando ele ganha recompensa. No início, quando ele só precisava apertar o botão, ele não executava aquele comportamento, afinal ele não tinha um motivo para aquele comportamento ser executado, era só um botão. Quando ele foi ensinado que quando ele apertasse, ele ganharia uma recompensa, então tenho um motivo para apertar o botão. Então o macaco apertava o botão, ganhava a recompensa. E aí eu te pergunto, quando é que os níveis de dopamina do macaco estavam mais altos? Tempo! Bota aqui nos comentários. O nível mais alto, muita gente pode dizer que foi na hora da recompensa, que é quando ele ganha aquela recompensa e uau, motivação, prazer, vral, tudo lá, teto. Mas na real não. Na real, o maior nível de dopamina, de motivação e de prazer envolvido na tarefa foi quando ele executava a ação de apertar o botão. Quando ele entendia que quando ele apertasse o botão, vinha a recompensa. Quando a recompensa vinha, ele comia a recompensa ou tomava, não lembro o que era exatamente, ele só, tava ali, tava os níveis baixando e ok, vivia a recompensa. E olha o quão foda isso é, desculpa a palavra, mas olha o quão foda é você entender o seu funcionamento dessa forma. Significa que a expectativa da recompensa era onde estavam os maiores níveis de engajamento na tarefa, era onde mais estava o tesão, digamos assim. O tesão na tarefa estava no expectativa, no que esperar que vai vir a recompensa e aí executar o comportamento a partir do sentido que você deu pra ele, da recompensa que você sabe que vai vir dele. Isso é massa demais, porque assim a gente consegue prestar atenção em várias outras coisas da nossa vida e do nosso funcionamento. Por exemplo, você pode ir na academia para ter o seu shape dos sonhos. Então assim, o seu shape dos sonhos é a sua recompensa, logo você vai apertar aquele botão, que é o treino, digamos assim, o seu comportamento de apertar o botão é treinar, para alcançar a recompensa, tá ligado? Prestou atenção de que a motivação tá lá no executar e aí sim ver o sentido? Mas o detalhe mais importante da gente prestar atenção é que o macaco não apertaria o botão se ele não soubesse do sentido daquela recompensa, não soubesse que aquilo estava por vir, se o significado daquele comportamento não existisse, que é a recompensa. Então não adianta você, ir na academia e não ter um propósito, por exemplo, pro seu treino, não ter o motivo, não ter a recompensa do porquê você vai treinar. Aquele comportamento de ir ao treino, o seu apertar o botão, é completamente inútil. Não existe o motivo de apertar o botão se não há o sentido para aquele comportamento. E isso eu acho que é a base da neurobiologia quando a gente fala de procrastinação. Porque você pode precisar ler um livro, por exemplo. E, ler o livro vai te trazer uma série de recompensas. Mas se você não visualiza essas recompensas, esse sentido do que você vai ter ao terminar o livro, a execução de ler página por página pode acabar ficando maçante, pode acabar ficando completamente desinteressante, digamos assim. E aí eu fiz um desenho bem interessante pra gente entender um pouquinho dessa neurobiologia, como ela funciona e como é a nossa percepção também de tempo envolvendo ela. Se liga só nessa linha reta. Vamos imaginar que na ponta dela tá a execução de um comportamento, lá no macaquinho seria apertar o botão, na outra ponta a recompensa. Essa linha é o percurso, ou seja, o tempo e o esforço que você tá correndo da execução até a recompensa. Vamos imaginar que você se preocupasse só com essa meta final, que poderia ser, eu gosto de usar o exemplo de academia justamente por ser mais fácil da gente transpor para personagens como Rock Lee, e eu gosto de botar também porque quando a gente fala de meta pessoal, corpo, academia, acho que isso também tá muito ligado na rotina do dia a dia, mas você pode transpor isso para estudo, você pode transpor isso para aprender um novo instrumento, um novo idioma, qualquer coisa nesse sentido que se aplique à sua realidade. Acho que isso é muito importante você visualizar isso na sua vida enquanto tá escutando esse vídeo, porque assim as informações vão fazendo mais sentido e fica mais fácil você aplicar ela. Mas imaginamos que você se preocupa apenas com a meta final ali, que é ter o shape dos sonhos,
E toda essa linha que representa o tempo e o esforço para chegar até ela é meio que ignorada, procrastinada ou não vê tanto sentido na execução. Digamos que os seus níveis de dopamina, que é em vermelho, ficar mais reduzidos e vão ter apenas um pico no final. Mas esse pico no final fica mais difícil de ser mantido, de ser alcançado, se você não tem a motivação, a dopamina necessária ao longo do percurso. Tem muito mais chance de você dropar, tem muito mais chance de você largar esse comportamento, não executar e acabar nem chegando às vezes na meta final, porque você projetou a sua recompensa, você projetou o seu nível maior de dopamina lá no final. Tá entendendo a ideia? Tá entendendo onde eu quero chegar? Agora, vamos imaginar que você não tá ignorando o processo. Vamos imaginar que você também tá valorizando cada treino, se mantendo motivado através dele. Você foi uma semana na academia e já notou algumas diferenças, tanto na sua disposição, na sua força de vontade, ou até na facilidade que você tem de ir novamente no dia seguinte. A tendência é ir ficando mais fácil. Se você analisar isso com cuidado, além de só a meta final, você vai ter também um pico de recompensa aqui. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, valorizando cada tempo do processo, é como se você pegasse aquele pico que ficaria apenas no final de dopamina e de motivação e distribuísse ele ao longo do processo, fazendo vários picos de dopamina ao longo do tempo e do esforço que você vai ter que ter para alcançar esse objetivo. Então, ao invés de ter aquele pico no final, dividir ele, vendo sentido, vendo resultado principalmente e anexando isso à sua meta final, mostrando que você está cada vez mais perto, percebendo o processo, por isso só já ser uma recompensa do seu esforço. Então, fazendo esse percurso, provavelmente você vai ter mais chances de se manter ativo no seu treino, no seu estudo, ou seja lá o que for que você está aplicando isso, do que se você focar apenas no final e deixar todo o pico de dopamina lá. Então tá ligado como funciona isso. E algo muito interessante é que em pessoas com TDAH, por exemplo, essa linha de tempo e esforço é um pouco prejudicada, porque a parte do cérebro ali, o córtex frontal e todas essas partes do senso, responsáveis pelo senso crítico, são um pouco mais prejudicadas, e esse sistema de percepção de tempo e esforço, essa linha que a gente tem para alcançar um objetivo, no TDAH, justamente pelos receptores de dopamina serem reduzidos, ela tem uma maior dificuldade de perceber esse tempo e esforço, logo a procrastinação se torna mais recorrente por essa dificuldade de visão a longo prazo. We keep procrastinating. Eu tenho TDAH, inclusive eu ainda quero fazer um vídeo exclusivo falando sobre como foi esse meu processo de descoberta de TDAH na fase adulta, como foi o diagnóstico, como é que eu faço pra tentar driblar alguns sintomas, mas a gente tem um vídeo de TDAH sobre Naruto. E nesse vídeo eu explico direitinho todo esse sistema de dopamina, esse sistema de redução de dopamina no cérebro com TDAH e o porquê que esse tipo de planejamento a longo prazo acaba ficando difícil, o que a gente pode fazer pra contornar isso. Então, caso você tenha interesse, aqui no card o videozinho do Narutinho, tudo de melhor aí que eu consegui encontrar em termos acadêmicos. E bom, o cérebro do procrastinador, resumidamente falando, funciona com um comprometimento da visão a longo prazo, daquela linha dizendo, daqueles níveis de dopamina sempre focados numa recompensa muito futura, ou às vezes você nem visualiza o benefício do seu comportamento para que ele seja executado. Logo, o apertar o botão não faz tanto sentido, não dá tanto tesão, digamos assim. Logo, é muito mais fácil adiar a tarefa, é muito mais fácil não fazer a tarefa, ou então dropar a tarefa pela metade. Tendo noção disso, tendo noção do seu funcionamento, que é assim, isso é neurobiologia, é assim, então eu acredito que é muito mais fácil de você perceber quando isso acontece. E aí é o desafio, é você começar a ficar mais ligado nesses termos e ficar mais ligado de quando você percebe que isso está acontecendo. Ponto 2. Estabelecer a longo prazo, né? Visualizar o que esse seu comportamento precisa te trazer, sempre relacionado à execução, ver formas de tornar isso sempre ativo, sempre prazeroso. Acho que esse é o ponto 2 para você poder entender o seu cérebro de procrastinador, que como eu entendi o meu cérebro era muito procrastinador, e para você poder também aposentar a sua carteirinha do nosso clube de procrastinadores anônimos. E perceba que o ponto 2 está intimamente ligado ao ponto 1, que é entender o seu cérebro. Então agora que você já entendeu, estabeleça o comportamento a partir do resultado e a partir do tempo e esforço que você vai precisar para ele. Entendendo isso, cara, eu sei que é difícil de acoplar isso nos seus hábitos, mas entendendo esse funcionamento e fazendo um esforço ativo para que isso se torne algo parte do seu funcionamento, eu nem precisava continuar o vídeo. Isso aí já é o Master Blaster Ultra Mega Power. Mas claro
vou trazer as ferramentas ali que você pode fazer de forma mais prática para auxiliar no dia a dia. Mas o principal, 1000%, é esse material que a gente conversou agora. Cara, tem algumas ferramentinhas ali legais, como o Pomodoro, que é aquele método de que você coloca o timer com intervalos de descanso, começa com 5 minutos de leitura, 2 minutos de descanso e assim por diante, e aí vai fazendo proporcionalmente mais tempo, mas isso eu acho que é um nível um pouquinho maior de quando você já tá andando, quando aquela motivação, aquela execução, elas já estão se encaminhando, você consegue fazer um Pomodoro, porque tem que ter cuidado, porque ele pode acabar te frustrando, pode ser algo tipo, bom, não consegui executar a tempo desse timer, ou então não consegui começar enquanto o timer tá girando, isso pode te gerar mais angústia, te deixar mais frustrado e fazer com que você realmente não realize aquilo. Então use com sabedoria, jovem Padawan. O próximo ponto dessas ferramentas, eu diria, você vai até dar dislike nesse vídeo quando eu falar agora disso, porque eu acho que é algo que parece bobo, é difícil de implementar, mas quando você implementa, flui de uma maneira sensacional, que é agenda. Por favor, não dê dislike, mas, cara, ter uma agenda é algo que te possibilita dar como se fosse uma extensão do seu cérebro, como se você pegasse o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, que é encarregado de planejamento, de noção de tempo e esforço que demanda, tudo aquilo que a gente estava conversando, muito passa pelo seu córtex pré-frontal, que é responsável pelo seu senso crítico. Você tendo uma agenda é como se você puxasse o seu córtex pré-frontal para fora, catalogasse nele as coisas e pudesse visualizar, como se você olhasse pro seu córtex pré-frontal. E isso é maravilhoso, entendeu? Porque você tá dando um respiro também pra ele, você tá despoluindo ele de coisas que poderiam ser externalizadas. Então, eu gosto de fazer minha agenda no Google Agenda. Pra mim é muito fácil de fazer porque eu consigo acessar ele do celular, consigo acessar ele do computador. E é muito simples porque ele tem ali o calendário, você anota as tarefas. Uma dica muito interessante é você colocar as tarefas que você precisa fazer e tenta estipular, assim, o mínimo possível pra você sentir que o seu dia valeu a pena. Então, se eu tenho 10 tarefas anotadas, por exemplo, não chega a 10, não sou tão louca assim, eu juro que eu tenho umas 5, 6 tarefas anotadas, considero que, bom, essas 3 são mais importantes, então eu deixo elas em vermelho. Se essas 3 aqui forem executadas hoje, meu dia valeu. Melhor ainda se eu conseguir fazer todas as outras, mas pelo menos essas 3. A gente tá se aproveitando ali de quase que um princípio de Pareto, que é um cara que estipulou que muito do que a gente faz é resultado de 20% do nosso esforço. Então, às vezes, a gente faz, mas o que realmente fez a diferença na nossa vida foi uns 20% do que a gente fez ao longo. Então, eu tento manter esse parâmetro aí um pouquinho ativo. E é claro que muito do que funciona pra mim na minha forma de organização, às vezes não necessariamente vai funcionar pra você. Então, eu tenho pacientes que, bom, a agenda em si só não funciona, não é algo tão executável, mas às vezes eles colocam no bloco de notas uma lista de tarefas da semana e vão riscando ali com base no princípio de Pareto e afins. Então, é muito também da maleabilidade da gente tentar encaixar isso na sua rotina. Então, às vezes, um papel de parede que você coloca com as suas tarefas pode ser mais efetivo do que, bom, ir lá todo dia e fazer a agenda. Então, existem até aplicativos de tasks, digamos assim. Até gamificar isso funciona muito. Pra mim, a agenda começou sendo gamificada e eu uso a do Google justamente porque eu consigo clicar nela e botar como tarefa realizada e ela fica de outra cor. E aquilo me dá uma paz gamificada, enfim. Procura qual jeito funciona pra você, mas dá um alívio pro seu córtex pré-frontal. Se o seu cérebro é de procrastinador, que nem o meu era, aliviar o seu córtex pré-frontal é um favor que você vai estar fazendo pra sua cabecinha. Eu acho que a última ferramenta que eu quero falar é controlar o que te controla. Eu acho que quando a gente fala de procrastinar, a gente tá adiando a execução de uma tarefa e muitas vezes embutindo outras na frente, o que é um problema. E quando a gente fala de hiperestímulo, hiperestimulação, sobrecarga, cansaço, fadiga mental, tem muita coisa que acontece por hiperestímulo. E, cara, o seu celular é o seu maior distrator. Infelizmente. Você tá assistindo isso provavelmente pelo seu celular e eu tô me dando um tiro no pé quando eu falo pra você sai daqui, porque aí eu estou perdendo visualizações, mas se você quer melhorar a sua saúde mental, e quando a gente fala de uma procrastinação que às vezes é quase crônica e ela vem de muitos estímulos ao redor, limpar o seu ambiente, modular o seu ambiente, é uma das principais formas de você manter a sua atenção ativa. Porque às vezes você tá fazendo as coisas ali na agenda, tá executando no princípio de Pareto, tá fazendo o teu timer ali, conseguiu ver o sentido, o principal, conseguiu ver o sentido e a motivação ao longo prazo para fazer aquela tarefa, apitou seu celular e você começou a entrar no buraco negro dos rios
É tipo a cartinha do Yu-Gi-Oh!, a Dark Hole ali, né? Limpou o campo do adversário seu junto e ficou sem nada, porque você é apenas focado naquilo. Então, tenta deixar o celular. Eu sei que é difícil, é como se estivesse arrancando uma parte de você e deixando em outro lugar, mas tenta. Vamos tentar. Começa por um pouco de tempo e assim a gente vai indo. Então, eu espero que você tente fazer isso durante 1, 2 semanas. Volta aqui, deposita nos comentários a sua carteirinha de procrastinador. Vamos deixar elas tudo nos comentários e se livrar delas, porque assim você ajuda o canal. Afinal, você vai largar o seu celular logo, eu espero. Então assim você ajuda o canal deixando um comentário e também incentiva as outras pessoas ao redor que é possível burlar isso de alguma forma. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que essas técnicas te ajudem assim como elas me ajudaram. Não se esquece de deixar o seu like. Obrigada pela atenção de sempre e tchau!